Ok, Márcia. Então agora a gente vai começar. Vou apresentar para vocês, né, o cronograma da disciplina. O nome da disciplina é Metodologia Científica, tá? Metodologia Científica do Ensino. Começa hoje, no dia 28, tá? Tem o início da disciplina com o conteúdo programático e eu vou encaminhar para vocês hoje o trabalho que vai valer 1 ponto, tá? Para somar na nota no final. No dia 29 seria a realização desse trabalho. No dia 30 vai ter uma aula expositiva com o feedback da atividade que vocês vão me mandar. Daí a gente vai entrar em recesso, né? Do final do ano. Voltamos no dia 4 com a aula expositiva, tá? E eu vou passar para vocês o trabalho valendo a nota. No dia 5, aula. No dia 6, aula. No dia 7, você me entrega esse trabalho no meu e-mail, tá? Tem o dia 7 inteiro para me entregar esse trabalho. E no dia 8, você vai receber as suas notas de acordo com o que a gente faz, né? Vou encaminhando no WhatsApp de cada um. De acordo com o que eu for corrigindo os trabalhos que vão chegando no meu e-mail, eu já vou devolvendo com a nota, tá? Já acaba no dia 12. Ou no dia 8, desculpa. Então, vamos lá. O que é, né, esses conceitos da ciência? Porque a ciência, a gente sabe que ela está subdividida em grupos. Então, o que é, né, a ciência? Ela é um corpo de conhecimentos que foram sistematizados e adquiridos via observação. Ou seja, eu observo, identifico, né, pesquiso, realizo uma explicação do que foi visto, do que foi identificado e do que foi pesquisado, e eu determino as categorias dos fenômenos e os fatos em que isso ocorreu. Daí eu vou formular uma metódica e um raciocínio. Então eu tenho como comprovar que aquilo que eu penso, eu observei, eu pesquisei e eu identifiquei alguns quesitos e alguns aspectos. Então logo eu tenho como comprovar que essa minha tese tem veracidade. Por isso que a gente sempre fala para vocês que estão ingressando na área da saúde, se essa informação tem veracidade científica, né? Ou seja, se ela foi pesquisada, se a pessoa que te deu essa informação, né, se a fonte dela de fato é segura, se essa pessoa que te informou, te trouxe essa notícia, se ela de fato tem veracidade científica, ou seja, se ela tem fé pública, se ela está embasada em uma ciência. Isso que é conhecimento científico, é quando a gente pesquisa e comprova. Daí você pode publicar isso em artigo, você pode publicar isso em revista científica, você pode publicar isso no seu blog, no seu vlog, você pode publicar isso numa página da internet, só que sempre com muito cuidado sobre o que você está postando e repostando, se tem veracidade científica, principalmente para nós que somos da área da saúde. Vocês viram aí no início da pandemia com o Covid, o tanto de informação que nós passamos e recebemos e repassamos de forma irresponsável, né? E essa irresponsabilidade, ela está, exatamente, Douglas, essa irresponsabilidade, ela está ligada ao fato de que a gente não tem o cuidado de observar se aquela informação é verdadeira. Tá? Então, eu não sei se vocês observaram, mas nas minhas redes sociais, nas minhas páginas, não tem nenhuma informação, tá, associado ao Covid, associado à pandemia ou associado a quaisquer questões de saúde. Porque eu acho que lá na minha página não é o local adequado para isso. Existem páginas específicas para isso, daí eu reposto, né? E a responsabilidade é do criador daquela página. Só que para eu repostar, eu tenho que ter conhecimento se aquela informação é verdadeira. Então, o que eu faço antes? Eu dou uma pesquisada, eu dou uma analisada, eu vejo se essa informação está dentro dos convênios ou dos sites conveniados, né, de forma verídica, como, por exemplo, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, se está dentro do Cielo, se foi publicado em alguma revista científica, né? Se tem regulamentação da Anvisa. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter aqui no Brasil para estar repassando informações, principalmente quando o quesito é área da saúde, né? São informações que a gente vai ter acesso e que a gente vai repassar para os nossos pacientes,
para as pessoas que confiam na gente enquanto profissional. Então, tudo isso tem que ser analisado de uma forma um pouquinho mais crítica, principalmente por quem está estudando. Lembra que eu falei para vocês na disciplina de farmacologia? Agora já era. As pessoas vão ver você como um profissional mesmo, principalmente as pessoas da família, as pessoas do bairro, as pessoas do seu convívio, né? Elas já devotam em você uma fé pública pelo fato de que você está estudando, que você deve saber da situação X ou Y. Ah, a Vitória deve saber porque ela está estudando, né? A Márcia deve saber porque ela está estudando, vamos perguntar para ela. Então, são situações como essa que a gente vai se deparando, né? E que a gente precisa estar preparado para a gente acabar não falando besteiras por aí, né? E comprometer até a linha de raciocínio das outras pessoas. O que é um método, né? É o termo com um conjunto de procedimento, ou seja, são as minhas regras, as regras operacionais que foram previamente fixadas para que me permita chegar a uma determinada meta, ou, nesse caso, o conhecimento, né? Então, assim, o que eu vou pesquisar? Digamos que o trabalho de vocês seja sobre diabetes, então eu vou pesquisar o diabetes. Para que eu vou pesquisar o diabetes? Eu vou pesquisar o diabetes para obter a nota da N1 da disciplina de metodologia científica no curso técnico de enfermagem do CETEAC. Ok, mas eu vou pesquisar tudo sobre diabetes? Não, eu vou pesquisar só diabetes tipo 1. É só isso que eu vou pesquisar. Ou não, eu quero abrir um pouquinho mais. Então, eu vou pesquisar sobre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Não, eu quero estudar um pouquinho mais. Márcia, bem-vinda. As pessoas confundem um monte de coisa. Então, olha só. Daí eu posso pesquisar tudo sobre diabetes. Então, eu posso estudar diabetes gestacional, diabetes situacional. Lembra que a gente viu nas aulas práticas? Eu posso estudar os tipos de insulina, para que serve cada insulina. Então, percebe que o método é meu. Eu vou lançar o tema e aí quem vai desenvolver esse método é quem vai executar o trabalho, tá? Então, a gente chama isso de critério de inclusão e critério de exclusão. Então, assim, onde é que eu vou pesquisar isso? Eu só vou utilizar revistas de saúde. Não, eu só vou pesquisar em sites. Não, eu só vou pesquisar em artigo científico. O outro não, eu só vou pesquisar em livro. Então, o método, quem define é o pesquisador, tá? Nesse caso, vocês. Então, o método é o conjunto de regras, tá? Das operações que eu vou executar para eu poder chegar num denominador comum, né? Na minha conclusão, lá no final. Ou seja, o meu conhecimento. E ele tem que ser produzido e padronizado em cima de um método, tá? Então, no caso, eu vou passar para vocês as regras gerais, tá? Mas o método, quem vai definir é cada um de vocês. Vou dar o contexto e você desenvolve a sua linha de raciocínio. Também significa um conjunto de ações que uma pessoa realiza de forma a mais ou menos estruturada na realização de uma tarefa, tá? Quando eu posso passar para vocês, lembra que eu falei lá no laboratório para vocês? Olha, existem outras formas de fazer, tá? E aí você escolhe qual é a forma que você melhor se adequa. Então, eu estou ali para demonstrar para vocês um caminho, mas vocês podem adequar esse caminho a uma metodologia particular, né? Ou a um autor que você gosta mais de trabalhar. E isso não está errado, você só tem que dizer em cima de que método você vai estar trabalhando. Então, vamos lá, ó. O que é o conhecimento? É um conjunto de informações que o indivíduo adquire por meio da sua experiência, da sua aprendizagem, das suas crenças, dos seus valores, dos seus insights, né? E sobre algo no decorrer da sua trajetória. Isso é conhecimento, né? Todo e qualquer tipo de informação que te constrói enquanto pessoa, né? Então, aí vai entrar a tua crença, aí vai entrar a tua etnia, aí vai entrar o meio em que você vive, o meio que você está inserido, né? Os valores, vai entrar também a questão do que você acredita que seja verdade, né? É por isso que a gente encontra muita diversidade nas teorias, como por exemplo,
Você não vai encontrar um vegetariano defendendo a necessidade da proteína animal dentro do seu corpo. Assim como você não vai encontrar uma pessoa que é apaixonada por churrasco, apaixonada por carnes, dizendo que consegue ficar sem aquela proteína no organismo. Percebe a diferença? Lembra que eu falei para vocês da teoria também do ovo? Muita gente diz que o ovo é perfeito, é sensacional, é incrível para a saúde. Já outras pessoas dizem que o ovo faz um mal absurdo à saúde, né? Então, isso depende do quê? Do ponto de vista, da sua crença, da sua aprendizagem, dos seus valores, da sua cultura, não é mesmo? Por exemplo, a cultura dos chineses envolve comer especiarias. Na nossa, se falar em comer morcego, a gente sai correndo, não é verdade? E aí, qual de nós está errado, né? Nenhum dos dois polos. O que nos diferencia é o tipo de conhecimento que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, ao longo da nossa formação enquanto pessoa, tá? Então, isso é conhecimento. Esse conhecimento pode ser empírico, ou seja, aquele que a sua mãe disse que era bom, que a sua avó disse para ela, e que o pastor falou, e que não sei quem disse. Esse é o conhecimento empírico, é aquele que não tem veracidade científica. Ou seja, ninguém parou para pesquisar. Mas não significa que esteja errado, ok? Significa que não tem veracidade científica. Mas se um dia você quiser parar para estudar, né, observar, especificar e qualificar, isso não possa virar um estudo científico, não é mesmo? Então vamos lá. E a pessoa que detém o conhecimento, ela é capaz de saber alguma informação ou instrução, é instrução aqui. E a mesma pode mudar os seus comportamentos e auxiliar nas tomadas de decisões, tá? A partir do momento que eu tenho conhecimento, fica muito mais fácil para eu escolher um lado, não é? Para eu me posicionar, seja no mercado de trabalho, seja na instituição, ou seja na vida, né? Lembra que antes vocês acreditavam que precisava bater na pessoa para você encontrar uma veia? Aí a gente foi lá para o laboratório e a gente descobriu que não é necessário, não foi isso? Outra coisa também que a gente descobriu lá no laboratório, né? Que a gente jurava que tinha que ser, era a questão da usar luvas, né? Que a gente estava crente que para tudo precisava usar luvas e a gente descobriu que não, que a gente só precisa estar com a mão limpa. E para usar luva é só no momento que eu vou administrar no paciente, não foi? E tantas outras coisas que a gente vai imaginando e quando a gente adquiriu o conhecimento, a gente descobre que não é verdade, né? Ou a gente descobre que, de fato, é verdade e o porquê que é verdade. É isso que diferencia o conhecimento, né? Não é o saber fazer, é por que eu tenho que fazer. Aí o conhecimento, ele é capaz de transformar vidas, né? E se utilizado devidamente, ele contribui significativamente para a construção de um mundo muito melhor. Trata-se de um procedimento complexo e subjetivo da informação absorvida por um indivíduo. Ou seja, todas as vezes que eu obtenho um conhecimento sobre quaisquer aspectos do nosso cotidiano, isso nos torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais completa. Quem aqui já cometeu algum erro na vida por não saber a verdade? Eu acredito que todos nós, independente do campo da sua vida. Então, a partir do momento que você tem aquele conhecimento, a partir daquele momento, você tende a não cometer mais esse tipo de erro, né? Porque a partir daí, se você tem um conhecimento e continua cometendo esse tipo de erro, aí você já está sendo negligente, né? Porque você sabia o que tinha que fazer, mas você não fez porque não quis, né? Ou porque algum fator te impossibilitou de executar.
Mas aí você já não pode mais utilizar a ferramenta do eu não sabia. Por isso que o conhecimento ele é incrível, ele é sensacional. E o melhor conhecimento que a gente adquire é aquele conhecimento que ele é trazido para a gente de acordo com o que faz sentido, né? Porque às vezes está lá uma pessoa que é, digamos, ela é testemunha de Jeová e ela está numa palestra sobre a importância da hemotransfusão, ou seja, transfusão sanguínea. Para ela não vai fazer o menor sentido, né? Ela vai de encontro a todas aquelas informações. Para ela não faz sentido. Então a gente tem que estar atento também a esse tipo de situação. Se esse tipo de conhecimento faz sentido para a gente. E se não faz sentido, o porquê que ele não faz sentido, não é? Deixa eu só desativar aqui as notificações, está chegando mensagem sem parar. Pronto. Aí aqui, ó. Tem algumas regras da ABNT. Essas regras da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a vulgo ABNT, entre outras atribuições, ela é responsável por padronizar a formatação de documentos técnicos, visando facilitar a sua compreensão ao acesso do conhecimento científico, tá? Então, essas normas aqui não é para dificultar a nossa vida, não. Muito pelo contrário. É só para facilitar, tá? Para tornar uma coisa padronizada, específica. Quando você bate o olho, você sabe que aquilo é um artigo, você sabe que aquilo é uma resenha, você sabe que aquilo é um resumo, você sabe que aquilo é uma monografia, você sabe que aquilo é um TCC, né? Então, dependendo da situação, você sabe que é um livro, você sabe que é um e-book, né? Então, as normas da ABNT, elas servem para isso, para padronizar e facilitar a nossa vida. Essa padronização acontece através das normas que a ABNT dispõe para a gente e juntas elas abordam todos os aspectos da formatação dos trabalhos acadêmicos. Então, toda vez que a gente está com dúvida, a gente recorre a essas regras da ABNT. Assim, para ilustrar melhor o assunto, nós reunimos alguns exemplos dos documentos, né, corretamente editados, conforme essas regras. Então, vamos lá. Para a capa, né? Capa de um trabalho e a folha de rosto. O nome da instituição tem que estar aqui, ó, no início da página. Ele tem que estar em letra maiúscula, tá? Caixa alta e em negrito. Logo abaixo, o nome do aluno ou dos alunos, tá? Tem que estar também em caixa alta, porém, ó, não está em negrito. Esse é o exemplo correto. Se esse trabalho foi realizado por mais alunos, daí o nome desses alunos tem que vir por ordem alfabética, ok? Lembra que lá no fundamental, no ensino médio, a gente tinha a mania de colocar o nome de quem fez primeiro? Porque geralmente trabalho de grupo é assim, né? Um faz, os outros entram na onda. Então, por exemplo, a Vitória fazia o trabalho, ela colocava o nome dela primeiro. Aí depois era que ela colocava o nome dos demais. Aqui não interessa quem foi que fez. O trabalho é de grupo, teoricamente o grupo inteiro produziu e vai na ordem alfabética, ok? Nome de todo mundo em letra maiúscula, porém não está em negrito. Daí o título do trabalho vem também em letra maiúscula. Digamos que aqui você coloque diabetes tipo 1 ou diabetes gestacional, né? Ou diabetes situacional, diabetes tipo 2 ou tipos de insulina. Não sei qual é o tema do teu trabalho. Esse título, ele tem que estar em letra maiúscula e também em negrito. Daí o subtítulo do trabalho, se tiver, ele tem que estar em letra minúscula, ok? Apenas maiúsculas as primeiras letras, ou seja, início de frase. Lá no finalzinho da página, você coloca o local, Rio Branco, no caso das meninas ali, Quinari, né? Coloca assim, ó, Quinari ou Rio Branco e o ano embaixo. No caso 2020, não, já vai ser 2021, né? Que é quando vocês vão me entregar. Aí na folha de rosto, a primeira coisa que você coloca é o nome do aluno. A regra para o nome do aluno é a mesma, ó. Percebe a transição? É a mesma coisa. A diferença é que aqui em cima não vai mais o nome da instituição de ensino, né? Vai direto o nome dos alunos que fizeram o trabalho.
Embaixo, o título do trabalho na mesma regra, o subtítulo, se houver, também na mesma regra. E aqui do lado, ó, num textinho justificado, a gente coloca qual é o tipo de trabalho que a gente está fazendo. Então, você coloca lá, no caso de vocês, né? Trabalho para obter a nota da N1 da disciplina de metodologia científica apresentado a fulana de tal. Ou você pode colocar aqui, ó, orientado por fulana de tal, no caso eu. Aí embaixo o local, né? E o ano. Então vamos lá. Para capa e folha de rosto, aqui, ó, conforme o exemplo acima, a capa deve ter o nome da instituição de ensino, tá? No caso, Centro de Educação Técnica Especializada do Acre. Aí, tracinho, CETEAC, em letras maiúsculas também. Ou ainda, você pode colocar a logo, começa com a logo e embaixo o nome da instituição, tá? Depois, ó, o nome do autor ou dos autores, por ordem alfabética. Logo após, o título e o subtítulo do seu trabalho, tá? Número do volume, né, se houver lá, e o local e o ano da entrega. Além desses elementos, a folha de rosto deverá conter a natureza do trabalho, ou seja, para que é esse trabalho? Qual é o objetivo desse trabalho? Obter a nota da N1, né? E os nomes dos examinadores, no caso, o meu nome vai estar lá. Calma aí que eu me perdi aqui. Achei. Já a BNT, ela diz que, entre outras atribuições, é responsável por padronizar a formatação dos documentos técnicos, visando facilitar a sua compreensão e o acesso ao conhecimento científico. E essa padronização acontece através das normas da BNT, que juntas abordam todos os aspectos de formatação de trabalhos. Então, assim, para ilustrar melhor o assunto, nós reunimos alguns exemplos, né? Aqui eu tenho um exemplo do sumário. Percebe que a palavra sumário, ela está em destaque. Então, ela vem centralizada, tá? Em letra maiúscula e ela deve ser em negrito. E todo o sumário deve estar em negrito. Cada tópico ou cada título tem que estar em letra maiúscula. Já o subtópico ou o subtítulo, ele deve estar em letras minúsculas, tá? Só que todos eles devem estar em negrito. Daí ao lado o número da página que eu vou encontrar aquele tipo de informação. O sumário deve mostrar a ordem dos tópicos e dos subtópicos que serão abordados no trabalho, especificando o número da página de cada um. E essa paginação pode ser pelo número da página que o tópico começa a ser abordado. Exemplo, começou lá na página 14 eu falar sobre o tipo de insulina. Pelo intervalo de página que o tópico é abordado, por exemplo, da página 30 até a página 45 eu falo sobre insulina NPH, tá? E aí, esses números têm que estar separados por hífen, tá? Da 30 a 45 a gente separa por hífen e não coloca aquele azinho com crase, né? Que ele fala de tempo. Então, a gente coloca ele separado por hífen. Ou eu posso colocar ainda os números das páginas, tá? Aqui, ó, 27 a 35, 64, ou da 27 a 30, da 30 a 35, da 64 até a 70. É uma forma também da gente colocar. Então, a gente pode colocar nessa margem temporal, né? E separar por vírgulas. Mas, no geral, a gente utiliza essa daqui, ó, de hífen, tá? Que fica mais fácil para o leitor identificar. Com relação às fontes, né? Na margem superior, 3 centímetros, tá? Na margem esquerda, 3 centímetros. Na margem direita, 2 centímetros. E na margem inferior, 2 centímetros. A maioria do pacote Office traz no Word essa configuração. Quando ele não trouxer, você vai lá no início, vai lá na ferramenta do Word e coloca margens. Aí você coloca margens personalizadas. Que aí você coloca
3 centímetros na superior, 3 centímetros na esquerda, 2 na inferior e 2 na direita. Daí o corpo do teu trabalho já fica inteiro ajustado para essa fonte, né? Para esse tipo de trabalho. Fonte, margem e espaçamento. A norma da BNT sugeriu o seguinte: ela sugere que a fonte de todo o texto seja no tamanho 12. Tá? Toda a parte textual, tudo que você produziu de texto, ela tem que estar no tamanho 12. Com exceção do quê? Da nota de rodapé, das citações, e essas citações de mais de 3 linhas, tá? A paginação também, legendas e imagens que deverão ser menor no tamanho. E esse menor no tamanho, a maioria dos autores da ABNT diz que é a fonte 10. Porém, surgiu uma nova literatura e ela diz que pode ser na fonte 10 ou na fonte 11. Só tem que ser menor que os demais, né? No texto inteiro. Ela tem que ficar destacada com uma fonte um pouquinho menor. Então, olha só. As folhas deverão adotar a margem esquerda e superior de 3 centímetros, como estava no exemplo anterior. Direita e inferior de 2 centímetros, né? Como eu mostrei para vocês lá no exemplo. E o espaçamento das linhas deve ser de 1,5 centímetro, tá? Isso no corpo do texto. Com exceção de onde? Das citações com mais de 3 linhas. A gente chama isso de citação direta, né? O que é uma citação direta? É quando eu tiro um fragmento do texto, né? E eu coloco isso dentro do meu texto. Algumas pessoas chamam isso de plágio. Não é plágio, desde que você diga de onde você tirou e quem foi que falou, né, aquela situação e quando essa situação foi falada. Por exemplo, você está lendo lá um texto sobre o Covid, não foi você quem produziu esse texto e você descobriu que o autor em um determinado momento fala que o Covid ele altera a função renal. Né? E aí ele explica o porquê disso e tem mais de 3 linhas. Então você vai copiar e vai jogar dentro do seu texto, vai colocar na fonte tamanho 10 ou tamanho 11, tá bom? Vai fazer um espaçamento, né, entre esse texto. O espaçamento vai ser simples, você justifica e coloca entre parênteses o nome do autor, tá? Em letra maiúscula, por exemplo, quem falou isso fui eu. Então você coloca o sobrenome primeiro, Gomes, vírgula, o ano que eu disse isso. Eu disse isso em 2020. Então, Gomes, vírgula, 2020, fecha parênteses e você está resguardado de qualquer processo ético ou administrativo, porque você exatamente referenciou quem foi que falou aquela pessoa. Então, não é plágio você usar. O que é plágio é você não identificar de onde foi que você utilizou, tá? Aquela frase ou aquele texto, ok? Então, vamos lá. Com relação às referências, né? A palavra referência, ela tem que estar em caixa alta, em negrito e centralizado, tá? Vem primeiro aqui, ó, dei um exemplo da minha. O que vem primeiro? Vem o sobrenome do autor em letra maiúscula, vírgula, né? O nome dele, citado por siglas, no caso o meu, né? Se colocasse aqui, ó, Gomes, que é o meu sobrenome, vírgula, V. S, ponto, ok? Esse seria o nome. E aí, o que foi que eu disse aqui, ó? Tô falando sobre o quê? Sobre novela e sociedade no Brasil. Esse é o título, né, do que eu estou falando. E isso vem em negrito, mas vem em letra minúscula, letrinha normal. Aí, ponto. Qual foi a cidade que eu disse isso? Foi lá em Niterói. Aí, 2 pontinhos, né? Quando? Foi na edição da revista UFF, ponto, em que ano? 1998, tá? Essa é uma forma de referenciar. Existe uma forma hoje de referenciar quando você pega um trabalho científico, você joga ele dentro do Google Acadêmico, é uma ferramenta do Google, Google Acadêmico. Aí você coloca lá para você referenciar, para você citar esse autor. Exatamente, Douglas, é isso mesmo. E aí você coloca lá dentro do Google, né, um trecho desse trabalho, você clica lá e você coloca em citar. Daí ele vai te dar a citação direitinho, assim, ó,
prontinho. E aí você joga dentro das suas referências. Então tem exatamente uma referência, aí vai ter lá no formato ABNT e em outros formatos. Você pega justamente no formato ABNT, tá? Isso dentro do site Google Acadêmico. Você digita no Google mesmo, coloca lá Google Acadêmico, ele vai abrir uma outra plataforma do Google, e aí você coloca um pedacinho, ou o nome do livro que você quer, ou o nome do artigo que você está pesquisando, que você quer referenciar e você não quer errar. Então você vai lá dentro do Google Acadêmico e pega aquela referência direitinho, ela vem perfeita pra gente, tá? Mas aqui, ó, eu deixei pra vocês alguns exemplos para vocês mesmos produzirem as referências de vocês. Então, olha só. Deve conter as informações essenciais para a identificação das fontes. E sempre que possível, tenho que informar os complementares que facilitam, né, esse reconhecimento. Então, as referências são formatadas conforme o texto acima e constatarão obrigatoriamente a folha exclusiva após a conclusão do trabalho. Então, vocês não podem colocar, terminou o texto lá, terminou o trabalho de vocês, aí você vai para a conclusão. Terminando a conclusão, você não pode começar a referência, você tem que ir para uma página separada. Referência fica numa página sozinha, tá? E lá vai ter o seguinte, né? Pode ter uma nota de rodapé, ela pode estar no fim do texto ou no capítulo, e ela pode estar antes dos resumos, resenhas e recessões. Só que ela deve conter obrigatoriamente também lá nessa página de referência. Então, assim que eu terminei de escrever um capítulo, né, terminei de citar algum autor, peguei um pedaço do texto dele e coloquei dentro do meu trabalho, eu já posso colocar aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Gomes, entre parênteses, Gomes, em caixa alta, vírgula e o ano. Eu já referenciei. Já sei que aquele trecho em específico foi retirado desse autor naquele ano. Mas, obrigatoriamente, eu tenho que colocar ele de novo nas referências, tá? Por exemplo, o Gomes, 2020, falou isso aonde? Ah, ele falou isso dentro de uma revista ou ele falou isso dentro de um artigo científico, tá? Então, ela tem que constar lá depois também. Já o trabalho, né? Que eu tenho que passar para vocês. Eu quero que vocês realizem uma pesquisa sobre os tipos de conhecimento. E são esses, ó. É o conhecimento científico, o conhecimento empírico, o conhecimento teológico e o conhecimento filosófico. O que você vai fazer? Você vai conceituar cada um deles. Então, você vai fazer essa pesquisa e você vai conceituar cada um deles. Esse trabalho vai ser entregue no dia 30, tá? Ele vai ser entregue no meu e-mail. Vou encaminhar para vocês o meu e-mail lá no grupo, tá? Vocês vão me enviar por e-mail no dia 30 e no dia 30 mesmo eu entro na plataforma e a gente vai discutindo, né, o modelo, se estava certo, se não estava. Então, vocês vão colocar lá tudinho e vão se preocupar com a referência. Aí, o que tem que ter, né? Porque o que eu vou estar avaliando, ó? Esse trabalho pode ser manuscrito. Pode, Douglas? Pode sim. Terminou, envia, tá? Esse trabalho tem que estar nas normas da ABNT e o trabalho pode ser manuscrito ou pode ser digitado. Você vai fazer como você preferir, tá? Porém, a capa faz necessário que respeite as normas. O que eu vou avaliar aqui, ó? A capa e a contracapa, ok? Não vou estar avaliando a formatação, eu não vou estar avaliando a fonte que você colocou. Agora, se você já fizer tudo direitinho, melhor para você, né? Porque esse trabalho ele tem uma continuidade. Então, o que eu vou estar avaliando aqui? A capa. Então, vocês colocam a capa de acordo com esse modelinho aqui que eu mandei para vocês, tá?